Profeta Miqueias. Esse é um bom teste de localização de livro na Bíblia, né? Mas tem um índice aí. Quem já achou, diz a página. 793, é isso? Pois bem, capítulo 7. 796? Nós vamos ler o capítulo 7, o verso 18 a 20. Capítulo 7, verso 18 a 20. Diz assim, vamos ler juntos? 18 a 20, capítulo 7, 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Irmãos, uma das coisas mais difíceis para que se entenda o momento de uma sociedade ou de uma geração, é discernirmos qual é o espírito da época daquela geração. A filosofia deu um nome alemão para isso, que é o Zeitgeist, é o famoso espírito da época. Se eu fosse arriscar, eu diria que nós, aqui na nossa geração do século XXI, vivemos o Zeitgeist da pluralidade, ou seja, uma sociedade plural, uma sociedade onde, por definição, não existe uma verdade absoluta, e tantas outras coisas mais. Só que quando a gente olha para esse primeiro aspecto do espírito da nossa época, a gente entende muito bem como ele influencia todas as demais coisas, como ele influencia a ética, como ele influencia a religião, como ele influencia as relações econômicas, como ele influencia as nossas relações interpessoais. Há de fato, toda uma relação de causa e efeito entre o espírito da época e o jeito de uma sociedade viver. Quando a gente lê os profetas do Antigo Testamento, nós precisamos também tentar discernir o espírito daquela época, para que a gente consiga entender o que se passava ali e quais eram os desafios. Da mesma forma que hoje nós temos inúmeros desafios, precisamos entender quais eram os desafios daquela época. E esse profeta, que é o profeta Miqueias, que por sinal foi um profeta contemporâneo do grande profeta Isaías, né? Que foi um profeta que viveu na nobreza do palácio, né? Ele foi contemporâneo também do profeta Oséias, mas Miqueias era um profeta rural, era um profeta do pessoal do campo, de gente simples, era um profeta que viveu na época do que a gente chama os reis de Israel, né? E foram várias sequências de reinos, né? De reis, tanto no reino do sul, chamado reino de Judá, quanto no reino do norte, chamado reino de Samaria, o reino de Israel, na verdade. Havia uma divisão entre os povos. Israel, como um único povo que havia migrado da escravidão do Egito e entrado na terra prometida, as 12 tribos haviam se dividido o território e haviam se formado os verdadeiros reinos mesmo. É como se o reino do sul fosse um país, o reino do norte fosse outro país. E havia um contexto ao redor desses reinos, né? Miqueias profetizou por mais ou menos uns 42 anos, mais ou menos na segunda metade do século 8 até a primeira metade do século 7. E na mente do profeta, a gente precisa recordar uma coisa importante. Havia fresco sempre um constante ecoar da aliança do Sinai. O profeta estava sempre lembrando daquelas palavras de Moisés ditas ao povo, quando eles estavam a ponto de entrar na terra prometida, deixando o Sinai e entrando na terra prometida por intermédio de Josué. Havia na cabeça do profeta
aquelas bênçãos decorrentes da aliança. Deus tinha feito uma aliança com o povo e Moisés havia escrito lá em Deuteronômio, nós encontramos isso no capítulo 28, aquelas bênçãos decorrentes da obediência. Então o texto diz lá em 28, nos 3 primeiros versos: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí Moisés começa a dizer: bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será o fruto da tua terra, bendito serão os seus animais, bendito será a sua família, bendito serão os seus vizinhos. E aí vai dizendo um monte de bênçãos. Só que havia contrapartida também, mais adiante no texto, eram os castigos da desobediência. Diz lá Moisés: se porém, verso 15, se porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo, maldito será quando entrares, maldito será quando saíres, maldito será o fruto da tua amassadeira, maldito será o fruto do teu campo, maldito será o fruto do teu ventre. Pesado. Então havia na cabeça esse paradigma da aliança, e havia na vida e na mentalidade do profeta o exercício de conclamar sempre o povo a voltar às raízes da aliança. Eles anunciavam as bênçãos e as maldições que vinham da lealdade ou não do povo. Então havia, naquela época, um espírito determinante naquele reinado, o reinado de Judá, o reino do sul. Isso nós vamos ver, e eu preciso transportar a gente para aquele tempo, olhando alguns aspectos daquele tempo, para a gente tentar entender o que se passava e entender a relevância desse final do texto de Miqueias. Havia basicamente 2 características fundamentais naquela situação. A primeira delas era uma atitude de completo desleixo espiritual. Havia uma total idolatria que permeava a cultura daquela época. Aqueles povos, eles tinham, sim, o Senhor como único Deus, mas eles abraçavam práticas de outros povos, eles faziam sacrifícios a outros deuses. Se por um lado isso era verdade, por outro lado havia também uma atitude ética por parte dos governantes, que era um completo desleixo com o próximo, ou com as questões do necessitado. Então havia muita roubalheira, havia muita fraude, havia muita coisa que fazia com que a sociedade vivesse um momento complexo. E Miqueias está inserido nesse contexto, num contexto onde havia uma monarquia absolutista teocrática. Ou seja, um rei absoluto, ele rege o povo dele, mas há também a lei de Deus, há também o livro de Deus, há também o sacerdote, que era uma função que se herdava de pai para filho, e havia também os profetas, o profeta que Deus levantava esporadicamente. Portanto, abaixo do rei, havia os príncipes, que eram basicamente os líderes das tribos e dos clãs, e eles eram chamados de cabeças ou chefes. Quando a gente olha esse período dos reis, a gente precisa ter em mente que, especialmente nesse momento de Miqueias, acontecia uma mudança no cenário internacional. O reino do norte havia se associado à Síria. Olha que coisa, o reino do norte de Israel associado à Síria. E também havia se associado a Egito para juntos invadirem o reino do sul, os seus próprios irmãos. E o reino do sul, então, se levanta para resistir e abraça uma aliança com a Assíria, que era uma nação que estava em ascensão. Então, por um lado, você tinha o declínio vindo por parte do Egito, da Síria, do próprio reino de Israel do norte, e por outro lado, você tinha a ascensão da Síria. Havia, portanto, uma grande agitação política, uma grande agitação militar, uma grande agitação econômica e social. Quando a gente olha para a sequência dos reis que reinaram ao longo desse período
pouco mais de 100 anos. A gente lê nas histórias relatadas lá no livro dos Reis e no livro de Crônicas, por exemplo, que Amazias, que reinou lá no 9º século, tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou por 29. Agora, olha o que a Bíblia diz de Amazias. Diz a Bíblia no 2 Reis 14, 3 a 4, que Amazias fez o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O que eram os altos? Os altos eram as colinas daquela terra, onde as pessoas olhavam e iam para lá para sacrificar a outros deuses. O mais conhecido de todos, Baal. Baal, que tem o nome de Senhor, de dono. É como se fosse uma divindade regional. É como se as pessoas que chegassem na terra, quisessem a bênção do Deus da terra, tinham que sacrificar ao Deus da terra. E esse Deus da terra era Baal. E Baal era um Deus cananita, era um Deus daquele povo ali. A adoração a Baal era verdade, era fato, e vinha de geração em geração, do próprio povo de Deus. O próprio povo de Deus tinha o culto a Deus e tinha o sacrifício a Baal. Eles estavam completamente impuros nesse sentido espiritual. Eles estavam misturando a religião, eles estavam fazendo um sincretismo religioso. Na sequência, filho de Amazias, vem Uzias ou Azarias, que tinha 16 anos quando o pai morreu. E começou a reinar com 16 anos. Reinou 52 anos. E o texto da Bíblia diz exatamente a mesma coisa. Essa expressão, fez ele o que era reto perante o Senhor, repete por vários reis. Mas repete também que tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso. Então você vai ver na vida de uma sequência de reis, Uzias, Azarias que falamos, Jotão, começou a reinar com 25, reinou 16 anos. Acais começou a reinar com 20 e reinou 16. E Acais foi aquele que, na verdade, mudou um pouco a atitude. Se, por um lado, essa sequência de reis tentava fazer o que era reto diante do Senhor, mas não tinha acabado com os autos de sacrifício, Acais detonou a religião judaica. Acais detonou. Lá no 16º capítulo de Reis, diz a palavra que tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, do norte, e até queimou seu filho como sacrifício, sendo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Gente, Acais queimou o filho para Moloque, um outro deus daquela região. Ele sacrificou os seus filhos, ele rasgou o que ele acreditava, ou, melhor dizendo, ele não acreditava em nada e teve essa atitude. Acais fez uma aliança pelo reino do sul, de Judá, com Tiglat-Pileser, que foi o rei assírio, que entrou e invadiu a Samaria e detonou a Samaria. Ele se aliou economicamente, se aliou religiosamente. Acais destruiu os utensílios do templo de Deus, ele destruiu os utensílios que tinham do lado de fora do templo. Lembrando que havia já o templo de Salomão estava lá. Ele pegou os utensílios e ele derreteu. E ele pegou esses utensílios do templo, que era para o serviço a Deus, e ele usou para fazer um altar aos deuses dos assírios. O cara enlouqueceu. Então, nós vemos que toda essa atitude que veio de reinos após reinos, numa dinastia, levou tanto ao reino do norte como ao reino do sul a receberem juízo de Deus, a receberem de Deus uma mão pesada para consertá-los, para mostrar para eles que eles estavam errados. E lá no capítulo 17 do 2 Reis,
Diz o texto que eles desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste de ídolo, adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazerem o que era mal perante o Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Então Deus se irou com Israel, mandou a Síria, destruiu, acabou com Israel, reino do norte, levou Israel para o cativeiro e sobrou o reino do sul. Só que aí a palavra diz, também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. E aí Miqueias profetiza nessa situação. Miqueias respira esse ar. É bem verdade que ele respirou o ar de um rei, que foi um rei justo, chamado Ezequias, que na sequência toda seria o último que foi contemporâneo de Miqueias. Miqueias profetizou, portanto, no reino de Jotão, no reino de Acais e no reino de Ezequias, por 42 anos, respirando um ar contaminado de uma sociedade que estava sujeita a um zeitgeist de idolatria, a um zeitgeist de falta de cuidado com o próximo, a um zeitgeist de desonestidade. E esse é o contexto aqui, Havia um elevado grau de infidelidade e desprezo pela aliança mosaica. Havia uma confusão geral na questão dos papéis. O rei achava que podia ir lá sacrificar no templo, queimar incenso no templo. Quem tinha que fazer isso era o sacerdote. O rei falou, não, eu vou fazer. Então havia uma confusão geral, os profetas começaram a profetizar coisas a seu favor. Esse é o cenário. Todo esse contexto leva Ezequias a levantar uma palavra de advertência a esse povo. E percebam, o verso-chave de todo o livro de Miqueias, todo o livro de Miqueias, o verso-chave é o verso 8 do capítulo 6, que fala, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quando então chegamos a esse final dos oráculos de Miqueias, onde Miqueias diz, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Vemos que Miqueias quer dizer, não há um outro Deus, não há Deus como o Senhor. Ele faz uma pergunta profética, diante de tanta confusão, diante de tanto descalabro, diante de tanta iniquidade. Quem é esse Deus, semelhante a ti, Senhor, capaz de perdoar, capaz de se esquecer da transgressão, capaz de reter a sua ira? Quem é esse Deus? Havia um caos instalado, irmãos. A pergunta de Miqueias é justa. Aliás, o nome Miqueias tem um significado de quem é Deus, quem é esse Deus. Ele faz um trocadilho. A pergunta de Miqueias é, quem pode perdoar como o Senhor? E eu preciso levar você ao longo de vários pequenos trechos do livro, para você perceber o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus nisso. O Miqueias 1, versos 2 a 5, diz lá, ouvi todos os povos, prestar atenção à terra e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E os altos de Judá? Não é Jerusalém? Miqueias está mostrando, pessoal, Samaria, o norte, andou longe do Senhor, estabeleceu altos, adorou outros deuses. Mas Judá, você fez a mesma coisa. Capítulo 2, versos 1 e 3,
Ai dos opressores gananciosos, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas as tomam, assim fazem violência a um homem, a sua casa, a sua esposa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. O tempo será mau. Miqueias 3, versos 1 e 2. Disse eu: agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal? E deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos? Dizendo aos juízes daquela época: não são vocês que têm que fazer a justiça e julgar corretamente? E vocês estão trocando o que é justo? Miqueias 3, 5 a 6, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se engrandecerá o dia. Miqueias 3, 9 a 11. Ouvi agora isto, pois, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Não há pecado, irmãos, que Deus não possa perdoar. Quem é esse Deus que olha para isso aqui e diz: eu vou perdoar? Que Deus é esse que olha para essas atrocidades e diz: eu vou perdoar, eu vou lançar esses pecados nas profundezas? O salmista, Davi, já havia escrito lá, no Salmo 130, versos 3 e 4, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Irmãos, esse Deus que regeu essa história é o mesmo Deus que se encarnou na pessoa de Cristo. E quando olhou o paralítico em Cafarnaum, lá em Mateus, no capítulo 9, ele diz para o paralítico: ora, para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O nosso Deus é um Deus que é capaz de perdoar todos e quaisquer pecados. Não importa a situação de uma nação, não importa quão grave a nação esteja vivendo o seu momento, Deus é capaz de trazer um conserto, trazer uma solução. Miqueias demonstra claramente o contraste entre um Deus que tem prazer na misericórdia e deuses cananitas que eram implacáveis e que exigiam sacrifício humano. O nosso Deus é um Deus que tem prazer na misericórdia. Meu irmão, minha irmã, grave isso na sua cabeça. Deus, o nosso Deus, tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer em perdoar. Mas Ele muitas vezes pesa a sua mão sobre nós para nos ensinar, para nos admoestar, para mostrar o caminho correto, para nos mostrar os nossos erros. Mas Ele está sempre pronto para nos resgatar. Mas esse Deus, Ele é um Deus também que se compadece de nós. Verso 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Ele não perguntou, ele afirmou: tornará a ter compaixão de nós. Miqueias afirmou que Deus, diante de tudo aquilo, Ele tornaria a ter compaixão. Deus que lança os pecados, os nossos, o seu
e o meu no esquecimento. Um Deus capaz de esquecer do que a gente fez de errado. É impressionante. É inacreditável. Para usar uma palavra assim, bem usada, né? Esse Deus, Davi falou no Salmo 86, ele é bom e compassivo. Ele é abundante em benignidade para com todos que o invocam. Ele escuta a oração e atende a voz das nossas súplicas. No dia da nossa angústia, quando a gente clama, ele responde. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e verdade. No Salmo 103, Davi também continua escrevendo: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. No Salmo 116, versos 5 a 8, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Esse mesmo Deus que é compassivo, ele se encarna na pessoa do Filho, e ele, vendo as multidões, se compadece delas, porque estavam aflitas, estavam exaustas como ovelhas que não têm pastor. Esse mesmo Deus que Miqueias profetizou para aquele povo que estava andando pelo caminho errado e fazendo um monte de coisa, um monte de atrocidade, dizendo: olha, esse Deus vai ter compaixão de vocês, ele vai se compadecer de vocês. Esse mesmo Deus andou entre nós, ele se encarnou na pessoa do Filho Jesus Cristo, e ele teve compaixão das multidões, ele teve compaixão das multidões que estavam aflitas e cansadas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele teve compaixão daquele jovem, daquela criança, na verdade, que estava possessa por um espírito, e ele pergunta ao pai: como é que isso acontece? E o pai responde: desde a infância, muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o matar, mas tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível que crê. Jesus tem compaixão de você e de mim, irmãos. Esse Deus nosso é um Deus de compaixão. Mas Ele não é só um Deus de compaixão. Ele é um Deus que é fiel nas suas promessas. O último verso diz: mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Moisés escreveu lá no Pentateuco, lá na Torá, em Deuteronômio 7, no verso 9, sobre a fidelidade de Deus. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a sua aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Davi escreveu: render-te-ei graças, no Salmo 57, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. No Salmo 145, ele escreve: o teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas promessas. Agora veja que coisa, que pérola fantástica o texto de Miqueias. Porque Miqueias fala de um monte de atrocidades, mas ele interrompe a fala, a narrativa dele, que muitas vezes usa poesia e tal, ele interrompe para falar da redenção, para falar do Messias, no capítulo 5. Ele interrompe aquela história de terror, de confusão, de convulsão, e ele no capítulo 5, nos versos 2 a 5, ele diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, em cujas origens não são desde tempos antigos, que são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será engrandecido até os confins da terra.
Este será a nossa paz. No meio daquela confusão, no meio daquele terror, Miqueias lembra que Deus é um Deus compassivo, que Deus é um Deus paciente, que Deus é um Deus de misericórdia, que tem prazer na misericórdia. E ele ainda diz assim: virá aquele que regerá todas as nações e vai ser aquele que nos trará a paz. Quando o apóstolo João escreve em Apocalipse a respeito da visão que ele teve do cavaleiro em cima do cavalo branco, lá no final, em Apocalipse 19, verso 11, ele diz: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O nosso Deus é fiel, queridos. O nosso Deus não abre mão da sua aliança conosco. Como que a gente aplica esse texto para as nossas vidas no dia de hoje? A primeira aplicação é essa: não há pecado que Deus não possa perdoar. A história de Judá mostra isso. Não há pecado que Deus não possa perdoar, porque Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, é um Deus que atinge e alcança os nossos corações. Mas nós precisamos ter alguns cuidados, porque, veja, havia um erro recorrente naquelas dinastias de reis. Eles não acabaram com os altos. Eles faziam segundo o que era a coração do Senhor, mas diz o texto: mas os altos eles mantiveram e não tiraram. O que era o alto? O alto era aquele lugar onde o povo se perdia. Meus irmãos, quantas vezes a gente professa o nome do Senhor, a gente professa ser cristão e a gente ainda carrega aqueles altos da nossa existência, que vem de herança dos nossos pais, da nossa vida pregressa, e a gente guarda aquele altar do Deus falso e não entrega no altar, e guarda escondido, e com isso a gente faz a nossa família perecer, a gente faz aos nossos filhos, aos nossos parentes, as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa própria igreja, a gente faz as pessoas perecerem porque nós guardamos esses altos nos nossos corações, nós não os derrubamos. Deus é um Deus de misericórdia e compaixão, mas Ele exige de nós total dedicação, total entrega. Nós precisamos derrubar os altos, e só você sabe qual é esse alto que eu estou dizendo. Só você sabe dizer qual é. Deus quer de nós que derrubemos isso. Deus sempre terá compaixão de nós. Deus sempre terá compaixão de nós. Ele sabe das nossas limitações. Ele é um Deus misericordioso. Nós temos que lembrar isso sempre, todas as vezes em que nós tropeçarmos, todas as vezes que nós ofendermos alguém e ofendermos ao próprio Deus, porque Ele quer nos resgatar sempre, Ele quer que a aliança esteja ativa sempre, Ele quer que o nosso relacionamento com Ele seja sempre límpido, seja um relacionamento que nos leve para cima e não fique escondendo dele os altos. Deus é fiel em suas promessas. Ele não abre mão da sua fidelidade. Ele tem uma aliança com você e comigo. E essa aliança é inquebrável. É inquebrável. Então, que você possa guardar isso no coração. E possa sempre lembrar que o nosso Deus é um Deus da redenção. É um Deus que nos resgata, é um Deus que é compassivo, é um Deus que é misericordioso e que sempre vai nos conduzir a vida fora, debaixo da mão dEle. Amém? Vamos orar? Senhor, a Tua palavra diz que se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode se negar a si mesmo. E nós queremos aqui, diante de Ti, reconhecer a nossa infidelidade, muitas vezes em áreas que poucos sabem, mas o Senhor sabe. Queremos aqui colocar diante do Senhor os altos que criamos em nossos corações, que ninguém vê, mas o Senhor vê. E que precisam ser destruídos, precisam ser derrubados, precisam ser queimados. Ó Deus, que Tu nos convença disso e faça de nós pessoas comprometidas com essa verdade, a verdade do Evangelho, a verdade da restauração,
a verdade da vida nova, a verdade da ética de Cristo. Ó Deus, que o Senhor nos dê força para isso, porque vivemos numa terra e um tempo de espírito, onde o espírito da época nos afasta disso. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, e nós oramos em nome de Cristo Jesus.